Assunto: Platão. Nome: Platão. Sinal em libras: Platão, ou segundo sinal em libras, Platão. Platão nasceu na Grécia Antiga, um país chamado Grécia. Ele foi um filósofo e estudioso profundo da matemática. Ele criou a primeira escola de ensino superior do mundo ocidental, na cidade de Atenas. Quem foi a pessoa que ensinou Platão? Quem foi o professor de Platão? Foi Sócrates. Sinal: Sócrates. Nome: Sócrates. Os dois juntos estudaram profundamente filosofia. Junto com Aristóteles, os três foram os maiores pensadores do passado: Aristóteles, Platão e Sócrates. Platão, Sócrates e Aristóteles, sinal em libras, Aristóteles, foram responsáveis por criar a ciência, filosofia e ciências naturais. Platão nasceu por volta do ano 347 antes da Era Comum, antes de Cristo. Platão estudou música, política, gostava de gramática e de exercícios. Gostava de participar das Olimpíadas e gostava de esportes. A família de Platão trabalhava no governo grego. Convidou Platão a trabalhar na política. Mas ele não aceitou porque seu amigo Sócrates tinha sido morto por causa do governo. Por isso, Platão não quis participar da política e das decisões do governo. Platão viajou para Sicília, uma cidade na Itália, e viu como viviam com luxo as pessoas do governo. Decepcionado, volta para Atenas para construir a primeira escola, academia de ensino superior. As pessoas que eram alunos eram diferentes de hoje, que tem divisão em série, idade, 7º ano, 8º ano, 9º ano. No passado, os alunos eram adultos e crianças, misturados na mesma classe. Todos convidados a estudar e aprender juntos com o professor Platão. Platão foi líder da escola academia, mandando, organizando e ensinando também. Por um período de 20 anos, Platão escreveu vários livros famosos. Os nomes são esses: o livro mais famoso é A República.
escrito por Platão. Platão escreveu muitos livros. Morreu com 80 anos de idade. Foi sepultado na sua escola, Academia de Platão. Assunto: o pensamento de Platão. Platão teve várias ideias. Foi famoso na Grécia e seu pensamento influenciou o mundo. Por meio da sua escrita, muitos conseguiram aprender profundamente. Sobre quais assuntos ele estudou e escreveu? Sobre amor, felicidade, ética, política, vida e também sobre metafísica. Metafísica. Sinal em Libras. Metafísica. Metafísica é o estudo do espírito, do abstrato, do que não se vê, das coisas não físicas. Estuda sobre Deus, estuda sobre a origem das coisas, a origem do mundo, estuda sobre mitos e etc. Platão escreveu e é o autor de muitos livros. Só um livro se perdeu e até hoje ainda não foi encontrado. O livro que ele escreveu era sobre o bem. Até hoje não foi encontrado esse livro, só se sabe o nome. Mas não se sabe o lugar que está o livro, os historiadores ainda não o encontraram. Platão escrevia usando um estilo, uma estética em forma de diálogo. Pergunta, resposta, diálogo, conversa. Às vezes misturando personagens fictícios com pessoas reais, em diálogos, onde o personagem fictício conversava com essa pessoa real. Era uma mistura de sentimentos poéticos com pensamentos racionais. O pensamento de Platão mais famoso foi sobre o assunto espírito humano. O que é espírito humano? Platão pensava que nós temos dentro de nós um espírito, uma alma invisível. Esse espírito, alma invisível, está presa no corpo como se estivesse, por exemplo, dentro de uma caverna, sem conseguir sair. Preso na caverna, olhando para as sombras na parede. Lá fora está o mundo de verdade, com árvores, pessoas caminhando. Mas as pessoas de dentro da caverna não olham para fora, só para as sombras, aquilo que é ilusório, as sombras que estão sempre na parede. Como se estivessem com a visão presa. Esse é um mito que explica sobre o espírito preso no corpo. Sem liberdade.
Platão concluiu que animais, árvores, nasciam, todos eles cresciam e por fim morriam. Para tudo. Mas o ser humano precisava ser diferente. Não podia só nascer, crescer e morrer. Era necessário ter algo a mais. Então pesquisou e concluiu que tem um espírito dentro do corpo humano. Quando morre, a consciência sai do corpo, chamado de espírito invisível. Essa consciência, o corpo espiritual, tem emoção, raciocínio, mentalidade, como uma pessoa, uma personalidade. Platão acreditava que a pessoa, ao morrer, tinha uma consciência imortal, algo atemporal, tendo pensamentos, sentimentos para sempre. Todo o eu verdadeiro está na consciência. Platão também pensava em outras coisas, como as mulheres precisavam ter os mesmos direitos que os homens. Por exemplo, Platão falou que as mulheres precisavam estudar, precisavam ler, precisavam escrever, assim como os homens da época. Veja algumas frases famosas de Platão. A harmonia se consegue através da virtude. Vencer a si próprio é a maior das vitórias. Praticar injustiças é pior que sofrê-las. O que mais vale não é viver, mas viver bem. O filósofo Platão escreveu um mito famoso, o mito da caverna. O que era o mito da caverna? Um pensamento de como seria encontrar a verdade. Seria vendo, ou tocando, ou cheirando, sentindo pelo paladar? Ele refletiu e escreveu sobre como um homem dentro de uma caverna que nunca tinha saído para fora, nunca tinha visto as árvores e animais, porque ficava dentro da caverna escura por muito tempo. Assim se acostumou a estar preso, acorrentado, olhando para as sombras na parede, sempre olhando para as sombras na parede, sem se libertar, acorrentado, preso. Nasceu ali, naquele lugar escuro. Quando as pessoas lá fora passavam pela entrada, o homem da caverna via as sombras na parede. O
Conforme iam passando, a sombra e pela forma das sombras, concluía que aquilo era uma pessoa ou um animal passando, e assim sendo. Pela movimentação das sombras, concluía do que se tratava, se era uma pessoa ou que mais um animal, o que mais seria, mas não sabia como era a verdadeira forma, porque as sombras eram apenas uma mentira, uma ilusão. O que há de verdade estava fora da caverna. A verdade está lá fora da caverna. Mas como ele nunca foi lá fora ver a verdade, sempre esteve preso na caverna, não sabia o que era verdade. Só que um dia um homem conseguiu se libertar e foi para fora da caverna, viu a verdade. Ao sair da caverna, sentiu nos olhos a diferença da luz, mas depois se acostumou. Observou as pessoas, viu aquilo que era a verdade e não as sombras de antes. Como as pessoas, os animais caminhando, olhando, observando as árvores, viu que a natureza e a vida, os rios, ali havia a verdadeira vida, ali fora. Então o homem livre pensou em voltar para a caverna, avisar os que ainda estavam presos lá dentro da caverna, acorrentados, assim como ele esteve antes, avisando eles que aquilo não era verdade, que eles deveriam se libertar, avisar que ali não havia verdade, avisar para os presos sobre a verdade lá fora. Voltando para a caverna, se arrastou, entrou mais fundo e viu lá seus companheiros acorrentados. O homem corre lá para dentro e avisa para seus companheiros que a verdade estava lá fora, mas eles não acreditaram. Pensam que o mundo de verdade é aquele dentro da caverna. Continuam acorrentados, fazem pouco caso dele. Mesmo o homem livre insistindo, as pessoas acorrentadas não acreditam nele. Então ele sai da caverna e deixa os outros lá, no mundo de mentira, no mundo de ilusão. Quem quer a liberdade precisa aceitar o mundo verdadeiro lá fora. Essa é uma história, um exemplo, uma comparação que explica sobre como encontrar a verdade. Às vezes precisamos nos libertar, e para ser livre é preciso pensar diferente. É preciso se mover, sair do lugar, sair da ilusão.